3, 4. Pode 4. 4. 4. 1, 2, 3. 4. Esse é o Pod 4. Isso, galera. Pode 4, pode lado, pode do jeito que você quiser. Já comecei a pensar. Desculpa, vou falar. Pode falar. Pode Eu tudo, posso gente. falar que eu sou a Natasha Vilar, @VilarNatasha, com 2 L's. Eu sou o Juliano Barreto Oficial, @Juliano Barreto Oficial. Eu sou Daniel Colim, @Daniel Colim, _ator. E hoje nós temos convidada especialíssima. Estamos empolgadíssimos. Nós estamos mega empolgadíssimos. Nosso segundo programa. E o segundo programa com uma super convidada especial, uma amiga, uma pessoa que a gente ama demais. Ai, que delícia anunciar. Valéria! Ela mesmo se Ela mesmo se bate Eu sou palma. Valéria, @Valéria Cantora Oficial. Eu amo. Sigam Valéria, pelo amor. Oficiais, eu preciso chegar nos 20 mil. Gente, eu Oficiais. quero Daniel Colim oficial. O meu tá mudando É que agora não, pra gente, Vilar é que- Natasha Oficial. Não, é que oficial é só pra quem já teve fake. E aí chega. Eu amo. Tinha que dizer só pra quem já teve fama. Não, assim, é que oficial é só pra quem já teve em programa reality shows. Eu não sei por que eu botei oficial. Acho que eu botei oficial Tu é porque eu famosa, mudei. amiga. Eu sou famosa. Juliana. Eu botei oficial porque depois da mudança de Houston pra Barcelos, aí pra não causar essa confusão toda, Oficial. aí ficou oficial porque era mais fácil. Eu queria que fosse uma coisa que as pessoas identificassem logo, assim, que fosse meio abrasileirado. Oficial é super abrasileirado. Tem artista que bota real, né? Real, é. Real, tenho eu uma não amiga- entendo muito. Eu tenho uma amiga que é a Letícia Spiller Real. Adoro. Eu tenho uma amiga, olha, sua amiga. Não, é a Real Spiller. Eu tenho uma amiga irmã que é real, enfim. Eu tenho uma que é Fernanda Montenegro Oficial. Eu adoro. Não, o problema é que o dela são real mesmo. É. Gente, Toma. experimentem abrir o inbox. Que agora, assim, a gente produzindo coisa junto, né? Eu experimentei abrir o inbox da Valéria. Gente, é uma coisa bafa, assim, é Elza aí, Letícia Spiller, Thaís Araújo. Thaís Araújo, Zélia Duncan, Linho. Eu E digo, tu gente, tá tudo sentindo bem. um bafafá. Que ganhou 1000 seguidores numa hora depois. Sério, Juliano, tem a dó. Gente, Valéria é Gente, bafa. é uma coisa muito louca essa história de rede social, assim. Eu falo muito sobre redes sociais e sobre, enfim, a velocidade das coisas, né? E como isso te dá respaldo, dá know-how. Aquilo que a gente tava falando fora do ar, da bandeira no quarto, sabe? A bandeira no quarto te dá um diploma de tu falar... A bandeira LGBT no quarto te dá um diploma pra tu falar com propriedade sobre os assuntos Autoridade, LGBT. autoridade. E não é assim, as coisas não são bem assim. Mas eu falo muito que o Facebook virou uma faculdade, assim, virou um diploma superior. As pessoas são advogadas, elas são jornalistas. Eu amo. Elas são. Elas sabem de né, tudo. elas sabem de tudo que acontece e falam assim com uma propriedade incrível que tu fica chocado. Essa pessoa estudou pra isso, né? E eu aposto que você tá em casa agora ouvindo esse podcast, deve estar com vergonha de não estar seguindo a Valéria no Urgente. Instagram. Então vá agora seguir. urgente. Por eu acho que favor, sim. @Valéria Cantora Oficial. Só um pouquinho que eu tô abrindo aqui meu Instagram. Não é só quem tá em Acho que casa, tá na mas hora já de tu vamos rever resolver. isso, Natasha. Reveja teus Gente, conceitos, reveja por teus favor. conceitos. Gente, Revendo, quem tu eu anda tô seguindo. revendo. Eu já queria começar com um bafo, assim, te Toma. perguntando, Val, que teve um vídeo muito legal que tu gravou sobre visibilidade trans. Aliás, quem não segue Valéria não viu, então acho que tem que seguir. E tem que ver esse vídeo. Que foi um vídeo que, assim, teve vários compartilhamentos de gente muito legal e tal. E eu queria já te perguntar, assim, tu é a favor desse dia da visibilidade? Tu acha legal o dia? Eu sou a favor de todos os dias de comemoração. O que me incomoda é o dia em si. É estranho falar isso, né? Porque é importante que esse dia aconteça, a gente precisa lembrar das coisas, a gente precisa reverenciar essas coisas, mas os outros dias também existem, né? No vídeo eu falo, o dia 29 é o dia da visibilidade, mas a gente tem o dia 30, o dia 1º, o dia 2, o dia 3. Eu recuso muito trabalho no dia 8 de março também, muita roda de conversa, as coisas, porque as pessoas esquecem da gente no resto do ano. Eu não posso aqui dizer que o dia da visibilidade não é importante, ele é muito importante, a gente precisa celebrar essas pessoas e essa visibilidade, essa lembrança, mas a gente não pode esquecer, a gente não pode lembrar só desse dia. O problema do dia da visibilidade é que ele só é lembrado desse dia, né? Só o dia 29 e as pessoas passam incógnitas e morrendo e sem emprego e sem escuta, porque as pessoas, a gente não é ouvida, né? A gente é falada, mas não é ouvida. As pessoas trans são muito faladas. Fala-se muito sobre isso. Fala-se sobre a diferença entre travesti e transexual. Fala-se sobre o quando elas são mortas e
E eu vejo uns comentários muito absurdos do tipo, mas morre gente todo dia. Gente, morre gente todo dia, realmente. Mas com 40 facadas e 20 pedradas na mesma situação não acontece, né? Um coração arrancado. Um coração arrancado. Qual é que simbologia que tem isso, né, gente? Então, o meu posicionamento com relação ao Dia da Visibilidade de Trans é esse. Eu acho que tem que existir, acho que a gente precisa celebrar e lembrar esse dia, mas a gente não pode esquecer os outros dias. Porque é isso, né? Vamos dar esse dia pra essas pessoas e depois... Fodam-se. Pode falar palavrão? Pode, né? Pode. Depois fodam-se, né? Porque... E acaba que... É aquele troféu... É a faixa de minha simpatia, sabe? Que dão no concurso. Vamos dar essa faixa pra essa moça, porque ela fica quietinha. E não tá correto, assim. Isso não tá certo. Total. Val, assim, uma coisa que a gente tava discutindo antes, a gente falou um pouco no programa anterior e tava falando com a Valéria agora, é que esse espaço, ele acaba sendo, esse espaço do podcast... Até para elucidar algumas questões que parecem às vezes muito básicas, mas que mesmo dentro da comunidade LGBT, que é um guarda-chuva, que virou uma coisa guarda-chuva, a gente não tem muita evidência. Assim. Então é uma pergunta bem, talvez seja até já tenha respondido 400 vezes. Mas assim, que tipo de políticas e de possibilidades tu acha que a gente, que as pessoas cis podem fazer para sair um pouco desse privilégio, desse cis-privilégio? Bom, primeiro de tudo, as pessoas precisam parar de achar que admitir que se tem privilégios é ajudar em alguma causa. Você admitir que tem privilégios não é nada novo pra mim. É só uma admissão de privilégios. Eu não quero saber se tu admite que tem privilégios, se tu acha isso uma grande bandeira. Eu preciso que tu entenda que eu não tenho os mesmos privilégios que você. É isso que é o ponto básico. Não adianta nada a comunidade cis, ou a comunidade LGBTQI+, EI, etc e tal. Não adianta nada essa consciência dos seus privilégios se ela não tem a empatia o suficiente para entender o porquê que a outra pessoa não tem, né? Quando a gente vai discutir privilégios e direitos de pessoas trans, por exemplo, com um pessoal muito radical, eles dizem, agora vocês querem tudo. Eu falo, a gente não quer nada. Se isso é teu direito, se o teu direito é esse, eu também quero ter. E ele não vai se transformar em um privilégio só porque ele é meu direito também, né? Perfeito. É isso que as pessoas têm que entender, que o teu privilégio, que o teu direito pode ser o meu direito também, e ele não vai se transformar em meu privilégio. O primeiro ponto é esse. É para as pessoas admitirem que tem esses seus privilégios, não só isso, mas principalmente admitir que a outra pessoa não tem, e não fazer disso uma bandeira. Porque eu admito que tem privilégios. Isso pra mim não importa, isso pra mim não agrega em nada na minha causa, né? Outro ponto muito importante que a comunidade cis e LGBTQI+, etc e tal, precisa entender é que as pessoas precisam se conversar entre elas. Elas precisam trocar informações reais. Não é só lendo um livro ou conversando com uma pessoa, é convivendo com isso. Eu falo que a nossa sexualidade e o nosso gênero não são osmóticos, assim, infelizmente não são. E a gente ainda não tá no ponto da tecnologia de ter um cabo USB na cabeça que vocês vão entender o que se passa aqui dentro. A gente não tem isso ainda, né? A gente só vai conseguir esse tipo de entendimento, de empatia real, e eu gosto muito dessa palavra, né, empatia real, quando a gente sentar e fazer isso, ó. Sentar e conversar, ouvir. Quando a gente fala assim, esse não é o meu lugar de fala. As pessoas falam muito isso, né? Não posso falar porque não é o meu lugar de fala. Que bom que tu tem essa consciência. Quando a gente fala lugar de fala, tem que pensar realmente no radical dessa palavra. Lugar de fala. Estou no meu lugar para falar, estou me apropriando, apropriar-se é próprio de mim isso? Se não é próprio de ti, se não é da tua realidade, calma aí. Você pode falar, você deve falar, quando eu não estou. Sim. Você me ouve o que eu tenho pra falar agora, e quando eu não estiver, o protagonismo não é teu. Entendam que o lugar de fala também é muito importante pra essa aproximação com a comunidade trans, principalmente, né? A gente não tem tempo pra falar. A gente, é o que Elisa Lucinda fala pra mim, eu sempre uso isso, né? Elisa Lucinda falou pra mim um dia na casa dela que eu, enquanto uma mulher trans preta, sou um corpo parlamentar. Isso quer dizer o quê? Que é um corpo que fala por si. Eu entrei naquela porta, se tivesse pessoas que não me conhecem, que é uma coisa muito difícil. Toma, ela é oficial, meu bem. Se tem uma pessoa que não me conhece nesse meio tempo, ela vai fazer todo um conceito a meu respeito. Talvez ela seja faxineira, talvez ela seja amiga de não sei quem, talvez ela seja uma puta contratada por isso pra fazer uma suruba. Muitos pensamentos. Mas em nenhum momento, talvez, nesse devaneio de pensamentos, ela vai saber quem eu sou realmente, porque ela não conversou comigo. Porque ela não conviveu comigo. E
E eu faço uma pergunta pra vocês, eu deixo uma provocação pra vocês. A gente é amigo, a gente se conhece, se fala, mas quantas pessoas trans vocês já levaram na casa de vocês pra jantar? Quantas pessoas trans vocês já deram um presente por dar? Quantas pessoas trans vocês já ligaram bêbada? Ai, amiga, fiz uma merda, liguei pro meu ex. Quantas pessoas trans você já convidou pra ceia de Natal? Quantas pessoas trans foi tomar um sorvete aqui na Joia fazendo propaganda? Pode patrocinar a gente, ó. Tô precisando disso. Um sorvete na Joia por nada, entendeu? Liguei pra, oi, tudo bom? E aí? Ai, fiz uma merda agora, sabe? A empatia e a convivência vai muito além. Ela vai muito além do discurso escrito, ela vai muito além da militância facebookiana ou instagramizada. Ou googleiana, sei lá que existe essa palavra, entendeu? Ela é muito mais do que isso. E eu bato nessa tecla, e eu ainda tô no mesmo, parece que eu viajei, mas eu ainda tô no mesmo tema, porque a gente precisa, a gente tá cansada de falar sobre essas coisas, sabe? A gente precisa falar, o que não nos desabona do cansaço, a gente precisa falar. Porque a gente quer ter problema de todo mundo. Eu não quero mais ficar falando sobre gênero e sexualidade o tempo inteiro, explicando pras pessoas. Eu quero reclamar que o Zafari tem gente trepando no banheiro. Eu quero reclamar... Não sei por que eu vou reclamar disso, mas enfim. Quero reclamar que o pão tá caro, que tá calor. Ai, não reclama que talvez seja um deles. Louca, tu abafa! Juliana, Eu quero reclamar... eu quero reclamar de coisas banais do dia a dia. Eu tô cansada de reclamar que mais uma morreu. Eu tô cansada de chorar por esse tipo de coisa. Perfeito. E é só esse tipo de atitude, de ações concretas e reais, oficiais, que fazem com que essas coisas aconteçam. E não é tão complicado assim, parece. Nossa, a mulher veio aqui e jogou um monte de coisa na cara da gente agora. Não é tão complicado. Não, aliás, tu tá puxando pro mais simples até. Eu tô tentando simplificar da mais. E como tu disse, é um trabalho didático, assim, explicar. Deixa eu explicar isso pra vocês antes de qualquer coisa que eu me esqueça. A gente precisa fazer uma diferenciação entre travesti e trans. Ai, que legal. É muito legal isso. Perfeito, isso era uma dúvida. Então. A pessoa travesti, segundo... Ó, veja bem que eu vou começar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, que nos rege, a pessoa travesti é a pessoa que tem hábitos gestuais, vestimentas de uma mulher. A travestilidade só pode ser para o feminino. Mas não tem o desejo e nem a disforia, né? Ou seja, não tem a repulsa ao genital. E não tem nenhuma vontade de fazer nenhuma intervenção cirúrgica. Não quer colocar silicone, ou não quer, ou coloca silicone, ou toma hormônio e não faz a cirurgia de readequação genital. A pessoa travesti é igual a pessoa trans é igual a pessoa travesti, porém tem essa disforia. Não tem tem nojo da genitália. Falei uma coisa muito horrível agora, mas tem nojo não. Tem repulsa à genitália, não se dá bem com a genitália e tem esse desejo de fazer essas intervenções cirúrgicas. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Porém, na realidade das nossas vidas do dia a dia, não existe isso. É a mesma coisa. As pessoas são a mesma coisa. Assim, eu tô te dizendo a nossa vivência. A nossa palavra é a que vale, viu? Óbvio, não. Por quê? Porque a palavra travesti é uma palavra muito marginalizada desde os anos 60 e 70. No final dos anos 60, início dos anos 70, até um pedaço dos anos 80, quer dizer, não faz tanto tempo assim, existia uma operação chamada Operação Tarântula, em São Paulo. Que os policiais passavam a noite recolhendo essas mulheres travestis que estavam simplesmente indo se divertir ou estavam trabalhando na rua, sei lá. Recolhiam elas pra delegacia e deixavam lá elas apodrecendo durante alguns dias, fazendo trabalhos domésticos, servindo de escravas sexuais, etc e tal, pelo simples fato de estarem na rua. Teve casos de uma mulher travesti que trabalhava num salão, tava indo do salão até a sua casa, foi presa. E ficou lá. Sendo abusada, isso. Sendo que quando a gente fala, faça esse exercício, a gente fala travesti, a gente imagina diretamente a esquina. Sim. A gente imagina imediatamente a prostituição, assim. E é preciso também desmistificar essa história da prostituição. Gente, prostituição é um trabalho como outro qualquer. Também. Entendeu? Não venham com essa história, com essa hipocrisia de... Ai, porque ela é... Não. É preciso... Mas também a gente precisa diferenciar uma coisa. Quem trabalha com a prostituição por uma opção, ou por uma escolha, ou por um trabalho, e quem não tem uma outra... forma de se sustentar. As pessoas travestis e trans não têm outra forma de se sustentar. Então tem essa diferença também. É preciso olhar por esse viés. Mas a diferença maior, então, essa pessoa trans e travesti, não há essa diferença. A Organização Mundial da Saúde diz isso. Mas como houve essa tentativa de higienização da palavra e maior aceitação, eu não concordo com esse termo. E pra mim, se me chamam de travesti, eu me chamo de trans, pra mim tanto faz. É um termo higiênico, né, de higienização, etc e tal. E muitas das travestis dos anos 60 e 70 que estão vivas ainda, não sabe-se como, né?
porque, enfim, passaram por tanta coisa, usam com orgulho a palavra travesti por uma questão de empoderamento da palavra e de viva, ela tá viva ainda. É uma né? palavra super brasileira também, né? Exato. Então, a palavra travesti é um conceito bonito. A palavra travesti, ela só é usada com o conceito de gênero aqui na América. Aqui no Brasil, em especial. Nos outros lugares que tu for procurar, não tem. Ela é mais performativa, ela é outra coisa. Ela é outra coisa. Ela usa um outro termo. A palavra travesti, enquanto assim, gênero, é só usada aqui no Brasil. Gente, só lembrando uma coisa bem óbvia, mas pra quem tá ouvindo, que as obviedades hoje precisam ser faladas. Travesti sempre no artigo feminino. Pelo amor da vaca. travesti. É importante. Ou essa semana, hoje, vindo pra cá, eu tava lendo uma matéria, porque eu fico lendo as coisas rolando e lendo e tentando não polemizar, porque eu tô prezando pela minha saúde mental, né? Importante. Eu tô prezando pela minha. Eu tenho muita vontade de responder a todo mundo, mas eu tô prezando pela minha saúde mental. E a gente paga a internet cara pra estar respondendo pessoa idiota? Não, vamos responder quem quer ouvir. Tempo, né? Tempo. E aí tinha uma matéria lá que eu já. Assim, o site que replicou a matéria é alguma coisa gospel. Eu já fico assim. Eu não tenho nada contra, porque assim, religião e cu, cada um tem o seu. Mas um pouco de medo. E é como opinião, né? Não é só porque. Aliás, opinião é como cu. Não é só porque tu tem que dar pra todo mundo. Eu amo. De vez em quando dá, ou de vez em quando não dá, ou dá muito, ou não dá. quiser. É. Ah, saudade. Cada episódio, Daniel com saudade de alguma coisa. Bom, Saudade é o que porque tu eu vou viveu dizer? alguma coisa muito boa. Saudade daquilo que eu nem vivi. E aí eu passando na minha timeline sobre isso e percebi essa matéria, e aí falava sobre uma menina que tava falando que assim, as pessoas também têm isso, né? As pessoas estão com uma preguiça tão grande da vida, e eu tô com preguiça dessas pessoas. Elas não leram a matéria. Elas não leram a matéria. A matéria dizia, travesti diz que quer acabar com a família tradicional, etc e tal. Eles não leram a matéria. A Cíntia, que é essa mulher travesti de São Paulo, ela é incrível. Ela é uma pessoa incrível. E ela realmente falou isso, mas ela não falou nesse contexto. Ela falou que se a família tradicional brasileira é formada por um homem e por uma mulher, e é só isso que as pessoas veem, ela realmente precisa destruir isso, porque ela precisa também ela também tem o direito de ter uma família. E ela não quer que seja assim, ela vê outra possibilidade. Afinal de contas, uma criança abandonada, por aí a sorte a Deus dará, ela só está abandonada porque ela foi feita por um casal hétero cis, né, entendeu? Ou sei lá, enfim, foi feita por um casal hétero, entende? E aí ela tava falando sobre isso, sobre essa desconstrução. Mas aí pegaram lá metade da coisa. Eu chamo isso de... Eu tenho um conceito, eu criei um conceito pra isso. Essas pessoas são... as pessoas com complexo de Frankenstein, porque elas juntam um pedaço, juntam outro pedaço e criam um monstro gigantesco que depois destrói elas mesmas, porque elas não conseguem nem explicar o que elas inventaram. Elas fizeram. E aí eu fiquei chocada com isso. E eu pensei, meu Deus, as pessoas... elas querem opinar. Eu preciso opinar de alguma maneira, preciso falar de alguma coisa. Eu necessito falar disso. Que é a filha... Síndrome do Twitter, né? Isso. Que é a filha do Quero Aparecer. Não, e elas estão todas ali da mesma família, assim, consanguíneas. Mesma genética. E nem sequer consultaram essa mulher. E tenho certeza que nem vão consultar, porque a palavra de uma travesti é só a palavra de uma travesti. Ela não tem peso, ela não tem importância nessa cadeia de opiniões, assim, né? E é perigoso, porque tu não ouve quem... Se as pessoas conseguissem conviver com pessoas travestis de uma maneira um pouco mais próxima, ouviriam lições de vida. E eu não tô aqui puxando brasa pro meu assado, eu tô falando de gente que trabalha com o povo, e principalmente as trabalhadoras sexuais, assim, que lidam com as pessoas de uma maneira muito direta, porque o sexo move o mundo, e o sexo muda a cabeça de uma pessoa completamente. A pessoa fica muito agressiva ou ela fica muito frágil, né? Eu acredito muito na agressividade das pessoas. Eu gosto muito da agressividade das pessoas, porque é onde as pessoas se mostram realmente, né? Eu brinco muito que a gente sabe que tá fazendo sucesso na internet quando tem hater. Porque é maravilhoso saber que tu tem hater. A pessoa passa o dia todo olhando as suas coisas pra poder reclamar. Tem fã mais fiel que esse, né? Esse cara te ama muito. O cara te ama muito. Claro que tem que ter todo um cuidado, um direcionamento, sim, mas enfim. Tem uma pergunta pra ti sobre isso, que tu tá falando de convívio, né? De conviver e de estar junto. Tu é uma pessoa que eu já te encontrei em alguns... E é verdade, eu te encontrei em alguns aeroportos. A gente já passou uma tarde no aeroporto junto. Ai, oficiais. Ai, eu não aguento mais. Mas é verdade. Eu chamo isso de white people problem.
Mas enfim, a gente já se viu em alguns lugares e eu sei que tu é uma pessoa que tem uma agenda. Tu viaja, tu vai, enfim, vai ao Rio, vai a São Paulo, vai a Bahia, foi a Paris, enfim, tem um trânsito por lugares, e vamos falar assim, de Brasil mesmo, um trânsito em alguns lugares. Como é que tu sente essa coisa do sujeito trans andando em lugares diferentes do Brasil e Porto Alegre, que é o lugar onde tu vive, onde tu paga as tuas contas, onde vem teu IPTU? Como é que tu sente essas diferenças, assim? Eu tenho curiosidade de saber, por isso que eu tô te perguntando. Em suma, é sempre o mesmo estranhamento, né? É sempre o mesmo olhar de teu lugar não é aqui. Em suma, é sempre isso. Eu sou uma mulher trans muito privilegiada, né? Eu circulo por lugares que outras não sonham circular, né? E eu tenho consciência dos meus privilégios, embora isso não me exima, como falei pra vocês agora. Não me exime de nada das outras, embora eu tente fazer a minha parte, mas não me exime de nada disso. Eu percebo realmente uma tolerância. Eu não percebo uma aceitação. As pessoas trans não foram aceitas, elas estão sendo toleradas, primeiro, por medo, porque estamos caminhando a passo de formiga e sem vontade, mas temos um pouco de legislação que nos abona. Mas o medo, de novo, faz com que a gente não tenha noção das nossas ferramentas. Muitas pessoas trans deixam de denunciar casos de transfobia. É direito a gente ir ao banheiro, por exemplo, né? Essa menina que aconteceu no Pátio de Maceió. Isso. Essa coisa horrorosa. Perceba como é o tratamento de uma mulher trans que tem, entre aspas, uma coisa que eu detesto, que é a passabilidade. O que é a passabilidade? É aquela pessoa que passa por uma pessoa não trans. Eu não gosto de dizer hétero e cis, porque isso confunde um pouco a cabeça das crianças. Eu falo pessoas trans, pessoas não trans. Eu divido assim, que é mais fácil. Embora tenha que ter essa nomenclatura, né? O ser humano gosta de siglinhas e coisinhas. Sim. Mas eu percebo uma tolerância a minha, assim. Eu sou uma pessoa pública, que aparece na TV, que não sei o quê. Eu sou uma voz que é ouvida literalmente. Então eu percebo uma tolerância. Mas a diferenciação entre eu e a menina que trabalha lá na esquina, não tem muita diferença na hora de pesar. Nós somos iguais. E eu gosto de me sentir igual a ela. Eu acho ela muito mais forte do que eu. Ela tem que aguentar gente que eu não aguentaria, assim, no auge do meu sagitarianismo com o sagitariano e sagitarianismo e escorpionismo, entendeu? Não aguentaria, não. Daria. Gente, eu ia fazer que nem o macaquinho de Sapucaí que caga na mão e joga nas pessoas. Eu não ia aguentar. Não aguento isso, não aguento. Mas tenho consciência dos meus privilégios e sim, há uma certa. E há níveis de tolerância também. Por exemplo, aqui eu sou super tolerada. Né? Percebo alguns comentários, alguns olhares, mas quando eu percebo. E o meu ouvido é horroroso. Sim. Consigo ouvir uma moeda caindo lá naquela sala. Eu escuto e leio lábios ainda, né? É pior ainda. E aí eu percebo e geralmente vou lá e falo pra pessoa as coisas, assim. Às vezes eu deixo passar alguma coisa e eu me culpo muito depois por isso. Porque a gente tem que falar. Li uma frase hoje também de um pensador negro que disse: temos que fazer os racistas passarem vergonha. Eu li essa frase também. Porque é exatamente... vou levar pra minha vida. Temos que fazer os transfóbicos passar vergonha. A gente tem que fazer as pessoas passar vergonha. Isso aí. Faço mesmo. Tô de acordo. Porque a pessoa... Eu não consigo mais admitir não sei. Sabe? Se tu tem discernimento pra olhar Xvideo e pôr no YouTube no Google, meu amor, tu tem discernimento pra procurar informação. E olha, né? E olha bastante. O Brasil é o país que mais consome pornografia trans no universo. E é o país que mais mata também. Isso é muito Quer dizer, é muito tem um embate, tem um não quero me enxergar ali. Tem uma história que eu acho interessantíssima, que é uma história que aconteceu aqui no interior do Rio Grande do Sul, em São Sebastião do Caí, que são os meninos que matam uma travesti, e aí foi descoberto que eles transaram com ela antes de matar. Então é muito isso, né? Muito isso. Não quero, não conta. Não conta, nós comemos. É engraçado, é louco de se pensar que esse tipo de pensamento não é um pensamento da pessoa, né? É um pensamento do que as pessoas vão pensar. Exato. Né? Eu não tô pensando naquilo que eu sinto. Olha a que ponto o ser humano chega, né? Ele anula aquilo que sente, ele anula o próprio sentir, ele anula o próprio querer, ele anula o próprio desejo em função do desejo do outro. E se acha autônomo nisso. Ele acha que tá fazendo uma grande coisa. Estou sendo dono do meu destino matando essa mulher travesti que eu transei, porque eu não quero que as duas pessoas saibam. Olha que ponto chega a loucura da pessoa. É uma super loucura, né? É uma linha de pensamento que se tu for seguir, tu escreve o outro e sai, assim, porque, né? Exato. É uma coisa doida. Então a gente vai dar uma pausa aqui no bate-papo com a Valéria pra ouvir uma amiga que vai dar um recado pra gente. Olá, sou Gisele Lemarchal. Tenho 20 anos de idade, sou artista, sou trans. Atualmente resido na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Atuo no coletivo Teatro de Urgência, Nascia do Idivanas. E também
E também participo de um grupo de produção que chama Magenta Produções. Bom, falar sobre ser trans no estado que mais mata pessoas trans e travestis é um tanto hipócrita da minha parte, porque a minha luta é diária e frequente e contínua o tempo todo, 24 horas por dia. A minha luta é por não ter mais medo de andar na rua por ser quem eu sou. A minha luta é por não ter medo de me comportar da forma que eu quero me comportar. A minha luta é por não ter medo de acessar lugares que antes me eram negados o tempo todo, 24 horas por dia. A minha luta é essa, para cessar o medo todos os dias da minha vida. Viver em Dourados, Mato Grosso do Sul, sendo uma pessoa trans, é lutar para acabar com esse medo. Eu tenho uma pra fazer também. A gente tava falando no programa que a gente gravou, o primeiro, que tava cada um falando da sua experiência quando começou a se descobrir eu, Sapatão, Juliano Gay, Dani Bi, como foi isso. E acho que a gente queria trazer isso pra ti também, como foi o começo de tudo mesmo, assim, bem básico da coisa. Como foi, gente, assim, pois perceber. é muito importante se falar nas crianças trans. É muito importante. Isso, a gente queria trazer pra isso. Nossa, é muito... Desculpa te cortar, porque eu ia falar sobre isso, Val. Porque a gente tem uma ideia que é também discutir temas, né, que saem no jornal. E eu ia te trazer isso, por isso que eu tô te cortando. Diga. Que o tema que eu te trouxe, que é uma matéria que saiu de 3 dias atrás, fala assim: criança trans consegue alterar o nome no RG e mãe desabafa. Sempre vai ter uma luta. É uma menina de 9 anos. Essa mãe é uma coisa maravilhosa. E eu queria te perguntar exatamente isso. Como é que são as crianças trans? Gente. Como é que foi pra ti misturar um pouco isso? Olha, eu lembro muito da minha infância. Tem uma cena que eu defino, assim, a minha transexualidade enquanto em criança. Que eu fui tomar banho com a minha mãe. Eu fui tomar banho com a minha mãe sem roupa. Lógico que a gente toma banho sem roupa. Tem gente que toma banho com roupa. Até lembrei uma cena agora. Lembrei de várias. Desliga o microfone. Esse podcast fica por aqui. E aí eu fui tomar banho com a minha mãe e ela sem roupa. E eu falei, mas que isso, né? Que é diferente. Pensei pra mim, né? Minha mãe achou que eu tava falando dos pelos pubianos dela e falou, quanto crescer tu vai ter também. Passou um tempo e eu tinha uma tia que é na minha casa, ela tinha uma verruga no nariz. Enorme, assim. E ela cauterizava era uma verruga que voltava. Eu fiz uma ligação direta. Ah, vai cair quando eu crescer. Ai, que bafo. E eu passei muitos anos da minha vida esperando que fosse cair um negócio que não ia. E foi um sofrimento quando eu descobri que não ia cair. Porque na minha cabeça eu achava que o mundo dividia-se entre meninas e meninos. E meninas. Aliás, meninas que já tinham caído e meninas que não tinham. Eu achava que todo mundo era menina quando eu era criança. Maravilha. E que umas caíam e outras não. Porque eu achava, porque a minha mãe dizia, eu ouvi olha, cabeça de criança é um inferno. Um mundo imaginário. É um mundo imaginário. doideira. Eu vi a minha mãe falando sobre menstruação com a minha tia. Só que ela não falava abertamente. Ela dizia, então, já aconteceu pra ti? E eu achava que ela tava falando da verruga. Já aconteceu pra ti? Não, porque não sei o que, não sei o que. Fala, pois é. E elas falando de não sei o que sangra muito. E eu ouvi a minha tia falando que sangrou quando ela tirou a verruga. Então eu fiz toda uma ligação. Eu achava que era isso. Eu amo. Eu achava que era isso, sabe? E foi um sofrimento, assim. Eu cheguei na fila dos meninos, na escola. E pensei, nossa, dá professor, será que dá professor? Eu pensava, será que dela já caiu? Meu objetivo de vida era saber de quem tinha caído e de quem não tinha. Que maravilha. Então eu sabia que na fila dos meninos a que não tinha caído e na fila das meninas as que já tinham caído. E eu ouvia falar que as meninas eram muito mais evoluídas que os meninos e que umas era mais cedo, umas era com 9, outras era com 12, mas era a menstruação, não era o pinto, né? E eu jurava que era isso. E daí aí passou um tempo, eu tinha uns 7, 8 anos, já tinha uns 8 anos. As meninas, vamos no banheiro, vamos. E eu prontinha pra ir no banheiro. Aí minha colega falou, não, tu não pode ir no banheiro. Eu falei, ai, gata, mas... Não falei gata, mas falei, ai, amiga, senti uma dor hoje, acho que até hoje cai isso. Tu tá falando daquele negócio que vai cair. Ela falou, isso não vai cair. Meu pai tem igual, só que o dele é maior. Meu Deus, meu mundo caiu naquele momento. Quer dizer, aquilo... O mundo que caiu. que não ia cair. Eu pensei, além de ficar com isso, vai ficar maior. O que eu vou fazer? A partir desse momento, eu descobri que a minha vida ia ser um inferno. Sim, porque aí tinha um problema Porque real. aí eu comecei a entender as coisas. Comecei a prestar atenção nas coisas na minha volta. E percebi que eu não estava encaixada naquilo ali. Né? E eu vejo nisso um papel da escola muito fundamental, assim, dos educadores.
papel fundamentalíssimo de apoio a essa criança. Veja bem, ninguém tá falando em ensinar sexo pras crianças. Até porque quando a gente quer aprender sexo, a gente aprende sozinho. Em qualquer lugar? Em qualquer lugar do mundo, do universo, com o cheiro das coisas. A gente esbarrar numa almofada já é algo. Óbvio. Então, ninguém tá... As minhas da minha casa eram todas furadas. Ai, Juliana, por nojo! favor. Ai, que Mas horror! assim, eu nunca Era! Eu nunca mais deito na casa dele. Eu nunca mais entro na tua casa, Mas é Juliano. assim, gente, mas é assim. E aí, gente, Que loucura, Val, que história incrível. Obrigado por compartilhar com a gente. E aí, o que eu ficava pensando, assim? E aí, o que eu penso? Que a gente precisa de uma revolução na educação, assim. E eu acho que tudo parte da educação. Tudo. Total. Tudo vai partir da educação. De bem conviver, de bem saber, de se informar, de ouvir. A gente tem a internet que é tão mal usada, sabe? A internet é usada pra uma coisa tão idiota. A gente podia ampliar uma rede de informações, de coisas, mas enfim. E eu clamo sempre por essa revolução na educação, sabe? E de ter isso, sabe? Da professora ouvir esses aluninhos e dizer, não, o coleguinha ou a coleguinha são diferentes e tá tudo bem, tá legal. Não faz isso com essa pessoa porque ela vai se sentir mal, ela vai ficar... Eu voltava triste pra casa. Claro. Eu ficava isolada das outras pessoas. Quer dizer, eu perdi grande parte da minha infância por isso. E uma coisa muito importante se falar também é como direitos básicos da gente são negados, por exemplo. Por isso também. Eu vi esses dias uma matéria sobre 10 Years Challenger, assim, né? Que é uma coisa que constrange as pessoas travestis e transexuais. Muito. Então nos tiraram até o direito básico de lembrar da nossa raiz. Nos tiraram o direito básico de lembrar de éramos como criança sem ter vergonha. Tu compreende a que ponto a gente chegou da loucura de nos colocar num lugar de escuridão. Não gosto de falar escuridão porque a gente é preta, escura e é maravilhoso, mas num lugar de exclusão. De obscurantismo, Nos tiraram o direito básico de mostrar uma foto de criança porque a gente vai estar diferente do que a gente é agora. E a gente tem que se envergonhar disso. Quer dizer, olha onde a gente chegou. É uma coisa muito cruel. E só uma continuidade da pergunta que a Natasha te fez, assim, se é que tu te lembra e tem isso vivo, e se é que tu também quer dividir isso com a gente, de tu ter uma lembrança vívida do momento onde, daí mais tarde, isso já era uma decisão concisa, assim. A primeira calcinha. Eu adoro, eu amo. Que eu comprei escondida e depois eu fui procurar a calcinha. E aí eu pensei, meu Deus, cadê a calcinha? Porque era escondida na gaveta, né? Minha mãe sempre sabe, Mãe sabe quando chove, não vai saber quando o filho é viado, pelo amor de Deus, né? Óbvio. Pelo amor de Deus. Mãe, né? Aí Beijo, mãe. eu fui pegar a calcinha e pensei, meu Deus, e aí comecei a procurar discretamente. A mãe disse assim, adorei a calcinha, peguei pra mim. Olha! E aí eu pensei, nossa, que loucura, né? Que coisa doida. Mas eu já tinha uns 18 anos. Mas porque parece que a gente segue um roteiro e não segue um roteiro. Parece que a gente é gay, depois a gente é um pouco mais afeminado, depois... Não existe isso. Não existe. A gente tem uma negação interna de que passa por isso, mas não é isso ainda. Sabe quando tu vai... sei lá, comer aqueles dias em que tu quer comer uma coisa de qualquer maneira e tu come uma coisa, ai, não era isso ainda, isso, sabe? coisa. Uma comparação muito louca que eu fiz agora, mas enfim, foi o que Não, me mas veio. a gente entendeu. Foi o que me veio na cabeça. A gente Foram essas as fases, assim, né? Mas eu sempre naquela ânsia de não é isso. O dia da primeira calcinha eu me lembro exatamente, assim, era uma calcinha branca de rendinha, tipo a propaganda do primeiro sutiã, assim, que eu coloquei e pensei, meu Deus, é uma calcinha. Sim, Algo sim, assim. que lindo. Eu lembro também de uma outra ocasião, isso logo depois que eu comecei a me hormonar, que eu fui tomar banho e a sombra da luz no box do chuveiro refletiu um seio bem levinho, assim. Apareceu. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Sabe, eu não consegui. Chegou a me dar uma coisa agora, assim. Mas eu pensei, o que é isso, assim? Porque é muito significativo uma mulher travesti o seio, né? Nossa, assim, uma mulher trans o seio. Claro que sim. E esses signos, assim, hoje eu já revejo um pouco esses signos, porque eu acho não, transexualidade não é física, é mental, né? Mas, assim, também nos colocaram na cabeça que tem que ser uma coisa física. E eu ouço muito isso agora que eu tô careca. O meu cabelo caiu, o meu gênero caiu também, né? Porque o que eu escuto de ele, porque é pra ele, querido, não sei o que. Eu corrijo as pessoas na hora. Não, é assim, eu já ando com uma... Eu fiz uma coisa tão maravilhosa. Lembrei agora que eu misturo os assuntos. Fiz uma coisa tão maravilhosa. Eu detesto festas de família. Pavor. Porque... por motivos óbvios, assim.
Por motivos óbvios. Mas eu gosto das histórias da minha família. Minha família tem histórias maravilhosas. Tem umas mulheres foda na minha família que eu gosto de ouvir as histórias deles. E até os meus tios também. Mas tem toda uma coisa. E aí essa história de ficar me chamando de ele e o meu outro nome e tal, me enche o saco. Chega uma hora que enche. No Réveillon desse ano, eles me convidaram pra fazer a ceia de família. Porque a gente tá, uma tia que tá doente, eu também tô com câncer. Então a gente resolveu... Falei, ai, mas eu não vou passar por esse constrangimento. Fui pro computador, fiz uma cartilha escrevendo o porquê que eu não ia na festa, o porquê que era constrangedor. E aqui, alguns tópicos que vocês devem ler sobre a convivência comigo nessa festa, se quiserem que eu venha na festa do ano que vem. Mas agora tem que chamar de Valéria? Sim, porque esse é meu nome. Que pronome eu uso? É ela. Fiz toda uma... E ainda um print da minha identidade. Fez um elucidário pra muito. Fiz 10 cópias, distribuí pra todo mundo na ceia. Leiam com uma foto, é a foto que eu ganhei o troféu Mulher Cidadã na frente, uma outra foto minha. Entreguei um pra um. Leiam e não se sintam ofendidos nem tolhidos. Tinha também esse tópico. Ai, mas se eu errar, o que eu faço? Corrige de boa e não tem problema. Sabe? E foi uma convivência pacífica, assim. Foi um pouco constrangedor no início, mas eles me constrangeram a vida inteira. Acho que é o mínimo. É o mínimo. E é isso que tu falou de ser didático, sabe? Acho que sim. A gente tem que ser didático às vezes. A gente tem que ensinar como aquele filme que fala, me fala como se fosse uma criança de 4 anos. Sim. Que é exatamente isso. E a gente tá vivendo tempos agora de... As repressões estão vindo cada vez mais fortes. Que algumas obviedades que parecem assim, vou ter que falar isso de novo. E é um saco. Tem que falar. Tem que falar. E a Valéria falou, e muito bem falado, que é isso. A gente não pode mais deixar passar. Não pode, gente. Ai, não, sabe não, a piadinha homofóbica, transfóbica e tal? Se ela acaba em ti, ela não passa dali. Não tem que replicar, gente. Uma das coisas que eu mais ouço, eu tenho vontade de fazer, que nem os macacos lá de Sapucaia, cagar na mão, jogar nas pessoas... Ai, que agora tudo é mimimi, não pode falar nada, tudo é politicamente correto. Eu falo, primeiro que mimimi, pra mim, que sou cantora, é fazer a nota mi 3 vezes. Mi, né? Tocar 3 vezes a nota mi. Isso pra mim isso pra mim é mimimi. É verdade. Politicamente correto, meu amor, nunca foi bonito. Não existe pra mim politicamente correto, existe correto. Nunca foi bonito fazer piada com gay, nunca foi bonito fazer piada com preto, com gordo, nunca foi bonito. Você se sentia abonado num outro tempo porque as pessoas não falavam, agora a gente fala. Você se sentia abonado num outro tempo porque não existia internet e as pessoas não tinham nem como replicar as informações. Você se sentia abonado num outro tempo porque as pessoas não tinham como embasar suas informações. E você se sentia abonado num outro tempo porque você é imbecil. Porque você é preconceituoso e acha bonito continuar fazendo e agora tá ofendido porque não pode fazer. Exatamente. Então melhore. Então melhore, meu amor. Melhore. Só melhore. E a gente tem que entender que tá falando merda e retificar. Esses tempos eu tava num grupo de amigos no WhatsApp, que eu não tenho nem grupo de família, porque eu detesto. Eu tô tentando fazer mas eu começo e apago. De amigos aí mandaram uma piada gordofóbica. E eu sou gordo, sempre fui gordo. E por um bom tempo eu era de boas. Eu pensei, não pode. Achei gordofóbico. Exato, Temos porque a gente não pode. Gente, a gente não pode. A gente é de boa, a gente tem informação, mas e quem não tem? Sim. Sabe? A Maria Antônia da Silva lá de São João do Buraquinho, que se sente ofendida, que tem disforia. O que te custa pensar na outra pessoa, sabe? Eu não consigo entender, assim. Porque a gente quer que pensem na gente. Mas pensar na outra pessoa é tão difícil, assim, nesse ponto, né? Parece que é tão difícil. Isso e nem que é você tanto. falou, Valéria. Errou, a pessoa vai te chamar. Ai, desculpa. Porque, entende? Também tem. Historicamente a gente vem fazendo esses processos. Por isso que é um letramento esse lugar, assim. Mas o problema é da gente, sabe? Porque é porque a gente deixou. Existe uma frase maravilhosa que eu ouvi de uma amiga um tempo atrás, que eu tinha um relacionamento e foi uma merda, enfim. E ela falou pra mim, Valéria, chega. A gente só faz as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa. E é muito real. A gente foi deixando, sabe? A gente foi, mas é fulana. Não, foi o que eu fiz com a minha família. São pessoas que eu amo, são a minha família. São pessoas que eu gosto de conviver. Mas tava me oprimindo. Quer dizer, eu vou ficar com aquela opressão e vou deixar com que eles oprimam outras pessoas. Se tu não tem o discernimento de pensar em ti, de se amar, pensa nas outras, então. Sim, porque... A minha família, só pra vocês terem uma ideia como a gente já errou, e é sobre isso que você tá dizendo, né? A minha família é uma família feita de 99% de pessoas negras, né? E aí a gente tinha o costume de, entre nós, nos chamarmos de macaco. Ligava um pro outro e dizia, e aí, macaco, como é que tu tá? E aí, chimpanzé? E aí, gorilas? Assim que a gente nos anos 90, era assim que a gente se tratava. De uma maneira que a gente pretensamente achava que era carinhoso.
Por quê? Porque era um tempo equivocado. Claro, porque Estava eles colocaram equivocado. que era. Mas então, a branquitude, agora a gente vai entrar num papo que eu Adoro. adoro. A branquitude é muito bem arquitetada. Ela faz com que a gente se sinta culpada de corrigir as pessoas. É um sistema tão bem feito, assim. O racismo é um sistema muito bem esquematizado. Muito bem estruturado. Ele é estruturado em coisas muito sutis. Muito sutis do tipo... Eu me fico exaltada. Quebrar tudo. Quando eu penso que os nossos antepassados não podiam tomar leite, porque o leite era da Casa Grande. Sabe essa história de misturar manga com leite? Que é mentira. Que é mentira porque era pro nego não poder tomar o leite com a manga, porque era do dono da casa. Claro. A história de que o espelho quebrado das 7 anos é azar é porque o espelho era muito caro e vinha da Europa. E aí se quebrasse, então eles diziam... Milhões de histórias, né? São milhões de histórias que, se tu for pensar, são requintes de crueldade. Que a gente replica. Muito naturalmente, assim. Secularmente. Então são coisas que eu tô dando exemplos muito banais, lógico. Tô dando exemplos para que as pessoas ilustrassem. Pensar nas piadinhas de Monteiro Lobato no livro, por exemplo, que é uma coisa que a gente acha lindo. O embranquecimento de Machado de Assis. O apagamento de pensadoras incríveis como Lélia Gonzalez, que era uma mineira incrível, que pré-Angela Davis. Ela é antes da Angela, entendeu? E aqui, brasileira de Minas. Carolina de Jesus, enfim, essa pensadora eu tô estudando ela e fico assim maravilhada, sabe? A pensar que toda essa estrutura da história do nosso país foi escrita por pessoas brancas, então tá tudo errado. Não nos ouviram em momento nenhum, assim. Tudo que foi escrito sobre a escravização, usem o termo correto, não houve escravidão. Porque não passou um ônibus da CVC e, a gente tá partindo pro Brasil, quem quer ser escravizado? Não passou a Tia Yara. Tia Yara tá levando pro Brasil pra ser escrava. Não passou. Não passou isso. Foi escravizado. As pessoas foram tiradas do seu próprio continente. A base de muito sofrimento. Gente, a rota dos tubarões foi mudada pelos corpos jogados no mar. Tem que pensar em tudo isso com muita crueldade. E é uma coisa que entra no nosso DNA, assim, a gente vai replicando. A gente nem vê. Dói muito se corrigir. A maior dificuldade de qualquer mudança, de qualquer entendimento, de qualquer informação, não é a mudança em si, não é eu te dar essa informação. É tu entender que você está errado e mudar em você a informação. Sim. Mudar, eu tenho que entender que eu tô errada e assimilar isso dói muito. E é esse o problema do ser humano, né? Porque a gente formou agora, com a faculdade Mark Zuckerberg, a gente formou pessoas assim, com PhD, que nem a sigla LGBTQI, entendeu? Em todos os assuntos. E aí é isso. E não aceitam estar erradas. Não aceitam estar erradas, assim. Eu sei que eu já fui muito torrona em muitos assuntos, mas eu procuro... Hoje em dia eu procuro assimilar um pouco mais as coisas na base do vamos tentar entender, assim. É bem verdade que às vezes os conceitos da pessoa tá errado. Às vezes a pessoa até tem boa vontade de falar as coisas, assim, e tentar, né? Aí a frase clássica, que a Natália, tu já deve ter ouvido muito, assim. Os caras falando, ai, não, mas eu sou feminista. Que vontade de fazer que nem os macacos de novo e jogar na pessoa. Já respondi isso. Eu falei, olha, feminista você não pode ser. Você pode ser não machista. Já é um bom princípio. E vai ser bem difícil. Começa por aí. Trabalha Daqui aí. uns 10 anos a gente conversa e tu vai ter avançado 30%. Que é assim, né? A gente reproduz coisas machistas o dia inteiro. Eu reproduzo coisas transfóbicas o dia inteiro. É um exercício. Eu faço, a gente faz isso. A gente faz. O detalhe é a gente estagnar nisso e não reproduzir. A não reprodução é um princípio básico. É ótimo. Não reproduzir é um princípio básico das coisas. Val, e assim, pra encerrar, eu acho... Eu falo muito, vocês deixam eu falar, vou ficar falando até amanhã. A gente tá apaixonado. A gente também. A gente tá apaixonado. Mas a gente queria que se tu pudesse indicar alguém, algum artista, algum canal, alguma coisa que a gente possa estar mais inteirado dessas questões trans e travestis, enfim. O que você quiser indicar. Tá. Quais são as coisas que tu tá procurando ultimamente na internet? Eu tenho tentado escutar mais músicas brasileiras, por exemplo. No meu caso, né? Eu parei um pouco de músicas mais americanizadas. Pode contar que tá ouvindo funk. Que é ótimo! Não, eu tenho ouvido muita música brasileira e tenho tentado cada vez mais ouvir... Então eu não vou dar dica pra ninguém, porque se tu tem discernimento pra procurar essas artistas, tu tem discernimento pra procurar artistas trans. Procurar artistas trans. Nossa. Dani levou um vrá, vai procurar querido. Mas eu vou te indicar algumas, lógico. Maju, é maravilhosa. Amo. Existe um selo que agora acabou, mas ainda tem algumas coisas que chama Trava Business.
Não sabia. É um selo de São Paulo que eu fazia parte, mas ela foi tão massacrada, a mulher, assim. Inclusive, indico ela, Malca. Ela acompanha a MC Tá. Malca Julieta é o nome dela. É uma mulher travesti foda, assim. Ela é foda. Ela é muito foda. Ela é muito foda. E ela tem uma noção da vida que eu queria microchipar a noção dela nas pessoas. Porque é aquela pessoa que é branca, sabe dos seus privilégios. E quando tá as preta, ela fica quieta e não abre a boca pra falar porra nenhuma. Ela só ajuda, sabe? A pessoa que tem noção de vivência. E ela lançou esse selo que chama Trava Business pra meninas trans e meninos trans que querem se lançar na música. Porque por mais que a gente pense que não exista, tem o Kaique Teodoro, que é um menino trans que canta pra caralho. Tem a Alice Guel, que é uma menina trans, que também do rolê do rap. Quem mais que a gente tem? Rafa Bebiano, que é uma negra foda, com vozeiraço, uma negra linda, assim, uma trans de 1,80m, belíssima. Eu tô mais inteirada no povo de São Paulo, porque aqui eu ainda sinto um distanciamento das pessoas trans comigo. Parece que eu estou num pedestal que eu não sei por que eles me botaram lá. Mas enfim, elas me botam lá não sei aonde. Mas eu tento essa aproximação. E é isso, procure esse selo Trava Business. Algumas dessas artistas homens trans e meninas trans. E o princípio básico, se tu quer saber de pessoas trans, procure. Vai achar. Vai achar, Simples, sempre acha. sim. Simples e rasteira. Procure. Vai achar. E tem muita gente boa, gente. Muita gente boa. E eu quero finalizar com uma coisa muito importante. Que eu quero que vocês fiquem pensando, e vocês aí que estão ouvindo fiquem pensando. A gente tem que parar de pensar que nós, pessoas trans da comunidade LGBTQIA+, precisamos de inclusão. A gente não precisa ser incluído em lugar nenhum. Nós somos uma comunidade, dentro das nossas possibilidades, muito unidas e muito coesas. Com alguns pensamentos diferentes e algumas distinções, mas enfim. A gente acaba meio que se protegendo, né? Essa inclusão que as pessoas cisgêneras insistem de querer nos dar, a gente não precisa. A gente tem que pensar que é eles que a gente quer que tem que incluir eles aqui no nosso meio. Porque a gente sabe o que a gente tá passando. A gente sabe das nossas dores, a gente sabe onde o nosso calo aperta. Muitos deles estão querendo essa inclusão por pura e simples curiosidade de saber como que a gente consegue isso. Então tá na hora de parar com isso, de pensar na inclusão. Porque esse evento é inclusivo. Inclusive é um carpano, que é um caralho enrolado num pano. Não. Evento não funciona isso pra mim. Não funciona, não funciona. Olha, ele tá rindo lá, ó. Eu tô choquita com essa expressão. Carpano. É o nome, né? É o Carpano, nome do um nome pro Carpano, caralho, lá não pode. Vinícius, Carpano. Porque é isso, tu entende que essa inclusão, ela tem que partir da gente. É a gente que tem que, se quiser, incluir eles pra eles saberem disso. Eu falei isso num evento e as pessoas quase não me pagaram depois, porque eu falei, esse evento pra mim não é inclusivo. É eu que tô dando a oportunidade. Eu falei isso no evento do Museu de Arte Contemporânea. Nós é que sintam-se privilegiados por nós estarmos aqui, abrindo as nossas histórias pra vocês, abrindo os nossos corações pra vocês e principalmente dando de presente pra vocês os nossos talentos, que nós temos muitos. E vocês não ouvem e não querem ver. Vocês é que estão sendo incluídos aqui. Lembre-se bem dessa frase. Vocês é que estão sendo incluídos aqui. E baixou 10 graus a sala quando eu falei isso. Gelada. Gente, dessa forma maravilhosa. Anotaram aí? Eu anotei. Vocês estão com os caderninhos cheios na mão. Eu acho que, assim, a nossa maneira de terminar, acho que a melhor maneira é com a fala da Val, mas acho que é só te agradecendo, Val, porque a gente já meio que sabia que te receber era isso, era ter um aprendizado maravilhoso. E é o nosso objetivo também, né? E o nosso objetivo é te receber e te ouvir. Ouvir tudo que a gente ouviu. A gente poderia fazer mais 3 programas. Ai, gente, eu falo pra caralho, né? Não, mas é uma delícia te ouvir, uma delícia aprender contigo, né? Super, nossa, eu tô... Uma delícia. Eu queria dizer que cada dia que eu me encontro contigo, eu tenho encontrado bastante nos últimos dias. Eu tenho aprendido um monte, saído melhor. Fala muita putaria. A gente fala bastante putaria. Muita putaria. O segundo pode ser. O segundo eu pensei nisso, putaria. Gente, Adoro. só um pouquinho. Eu adoro. Eu quero vir falar sobre putaria. Mas então tu vai vir. Eu quero vir falar sobre sexualidade, assim. Eu sou uma mulher trans de uma sexualidade muito fluida. Eu quero vir falar muito fluida, muito bom. Eu quero. Muito ativa, muito passiva, muito reflexiva. Aliás, uma frase que eu adoro quando eu falo em pessoas trans, as pessoas têm essa mania. Tu é ativa, tu é passiva? Eu falo, eu sou reflexiva.
Eu penso muito de fazer pergunta imbecil como essa que você acabou de me fazer. Obrigada, Brasil! Com essa a gente termina o Pod 4, beijo. Não tem mais o que falar, gente. Obrigada, Fim. obrigada mesmo. Beijo pra todos. Beijo! Beijo.